Então, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei em que horário você vai acompanhar essa nossa pequena reflexão. Eu quero dar as boas-vindas a você. Talvez você esteja vendo pela primeira vez, né, esses vídeos. E quero orar primeiro de tudo, porque depois nós vamos hoje começar uma nova série, A Verdade da Nova Criação. Eu tenho certeza que vai ser, é uma bênção para mim, eu tenho certeza que vai ser uma bênção para você também que for acompanhar. Então, desde já, quero convidar você a acompanhar essa série, ver a série anterior, que se chama Novo Começo, é a playlist Novo Começo, curtir, comentar no próprio vídeo, né? E também compartilhar com mais pessoas. Quero convidar você a ser meu parceiro, minha parceira, neste empreendimento de levar a verdade da palavra de Deus a pessoas que talvez nem tenham acesso, né? Então, enfim, cada um sabe de si, certo? Então, vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, porque em Cristo Jesus o Senhor nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade. Também a Tua Palavra, Teu Espírito Santo, que nos guiam todos os dias. Nós vamos meditar, Senhor, quero colocar tudo que for feito aqui debaixo da direção, da proteção do Espírito Santo de Deus, que nos guia em toda a verdade, para que possamos assim ser ensinados, porque o Senhor disse, sereis meus discípulos, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que assim seja, em nome do Senhor Jesus, para a Tua glória, Pai eterno. Amém. Amém. Então, como eu disse inicialmente, nós vamos hoje começar uma série, talvez a gente vá um mês e meio, não sei bem, uma vez por semana, nas sextas-feiras, né, refletindo sobre assuntos referentes à verdade, as verdades que compõem, vou dizer assim, o pacote, né, da nova criação. E algumas coisas eu anotei, você vai observar que eu vou ler, porque eu não quero perder assuntos que são importantes, aqui não posso me esquecer. Mas, enfim, vamos lá. 2 Coríntios 5, 17 a 21, vou ler aqui na minha Bíblia, diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados e pôs em nós a palavra da reconciliação. Versículo 20. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Precisamos lembrar, reconciliação, resgate e feito justiça de Deus. Então, essa nova criatura começa do zero, é um processo de educação no espírito, até alcançar alimento sólido. Jesus disse, sobre a rocha da palavra, que é Ele edifica a sua igreja, e as portas do inferno não prevalecem contra ela. Mateus 16, versículo 18. Isto significa que se você é edificado como igreja de Cristo, as portas do inferno não podem te vencer. Então, nós precisamos ser construídos, edificados na palavra de Deus. E todos sabemos por onde se começa uma construção, nunca pelo telhado, sempre pelo fundamento. Então, o fundamento é Cristo, pedra angular, e a doutrina dos apóstolos e dos profetas, que nos guiam em toda a instrução na palavra, para que a gente possa, então, desfrutar de tudo que nos foi dado. Então, antes das coisas profundas que existem, nós temos que ter os fundamentos. E é por onde nós vamos começar. E nós vamos começar pelas realidades da nova criação. Todas as coisas foram feitas novas. Todas as coisas foram feitas novas. Estou olhando aqui na minha Bíblia. Eu sou uma nova criação. Você que já entregou sua vida a Jesus é uma nova criação. Você não é a criação que costumava ser.
Quando você veio a Cristo, instantaneamente o Espírito Santo deu nascimento em você de uma nova natureza. Ah, mas não veja... Sabe, às vezes, as pessoas têm medo de aceitar essa realidade, porque ela é comprometedora. A partir de que eu tenho esse entendimento, eu tenho responsabilidade de viver dessa forma também, né? Então, é muito importante. Essa nova natureza cresce e vive através da palavra de Deus, por meio da operação da palavra de Deus. Existe um paralelo com o natural. Por exemplo, um menino que seja famoso aí no futebol, um jovem, ele não nasceu jogando futebol, nem escrevendo um livro. Muitas coisas em você começaram a funcionar imediatamente. Por exemplo, os sentidos espirituais. Pessoas assim convertem e já começam a ter uma intimidade, uma percepção do Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo começa já a compartilhar realidade da nova criação, mesmo que seja um bebê, certo? Mas tem habilidades que você precisa aprender, que eu preciso aprender. Se nós quisermos, então, manifestá-las, vivê-las, precisamos desenvolver para executá-las. Então, ao nascer de novo, você imediatamente nasceu no Espírito. É diferente em natureza, tem o DNA de Cristo, e em qualidade. Saiu do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, mas ainda precisa crescer e aprender como se conduzir no ambiente do Espírito, no qual você recém-nasceu. Olha só, eu costumo dizer que nós precisamos, depois que nascemos de novo, nós precisamos ser educados no Espírito, instruídos. Papai precisa, por meio do Espírito Santo, nos ensinar, nos incentivar e nos corrigir. Incentivar e corrigir, para que nós possamos ir amadurecendo, como diz Efésios 4, até a medida da estatura de varão perfeito, que é Cristo, né? Bom, diga, eu nasci de Deus e preciso aprender como me conduzir no ambiente espiritual. Você pode repetir isso? Nasci de Deus e preciso aprender como me conduzir no ambiente espiritual. E nós começamos com o leitinho espiritual. Se você for ler o finalzinho de Hebreus 5 e o início do Hebreus 6, você vai ver aí quais são os fundamentos. Eles estão todos aí. Não está citado o senhorio de Cristo, mas o senhorio de Cristo se subentende para aqueles que querem conhecer as realidades da nova criação. Então, a partir do senhorio de Cristo é que estas outras demais coisas vão sendo acrescentadas, né? 1 Pedro 2,2 diz, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Entendeu? Então, por isso, nós não podemos nos desencorajar quando parece que a nossa mente está dominando. Parece que o velho homem está dominando. O nosso físico querendo dominar. Por quê? Porque essa prática de vivenciar essa nova natureza, ela exige anos e anos de prática. Além disso, há mais uma questão aqui. A sociedade impõe uma pressão sobre você, para que você se conduza naturalmente. E não de maneira tão estranha, esquisita, fanática, ou seja, espiritual. Segundo eles não querem isso. Por isso, nós precisamos nos encorajar, porque é normal ser cristão e andar na carne. Nossa, pastora, você pregou agora uma heresia. Não, porque se nós formos analisar o amadurecimento, inclusive na Sagrada Escritura, de todos os homens de Deus, nós vamos ver que eles começaram de uma maneira e eles foram diminuindo na sua carne, né, até alcançar a medida de varão perfeito. Paulo repreendeu Pedro publicamente, Paulo começou a dizer, eu sou tão bom quanto eles, de outra maneira, eu estou parafraseando, evidentemente, e terminou dizendo, eu sou o pior de todos. Entende? Por quê? Porque está havendo uma conquista.
A carne, ela quer continuar, e ela é instigada pelo inimigo. Mas, se nós praticarmos constantemente essa renovação, nós vamos ver aqui como nós vamos alcançar, então, o domínio sobre ela. Então, você será pressionado, mas Deus quer trabalhar em você para quebrar todos os jugos colocados em você desde o seu nascimento, pela família, por amigos, por parentes, etc. Uma ilustração que nós podemos usar, que é muito apropriada nesse sentido, é quando o Senhor Jesus Cristo ressuscitou Lázaro. Ele disse, Lázaro, vem para fora. Lázaro nasceu de novo, vamos dizer assim, né? Ele morreu depois, mas naquele momento ali, imagina como se Lázaro, saindo do túmulo, estivesse sendo gerado no Espírito. Imagina, por um momento. Mas ele sai enfaixado, ele sai atado, amarrado. E o Senhor diz para a sua família, para os que estão em volta, tirem-lhe as faixas. Certo? Então, você, nascido do Espírito, é outra espécie de ser, mas ainda preso por tudo aquilo que assimilou em toda a sua vida. E olha, quanto mais idade nós temos, pior fica a nossa situação, porque mais consolidada está a natureza caída. Tem coisas que já são calcificadas, é preciso uma palavra de fogo, a palavra de Deus como um martelo para despedaçar essas pedras, para que a nova criatura possa fluir livremente, porque ela está ali, mas ela está ainda aprisionada. Dito de outro modo, o Espírito gerou Jesus em Maria. O mesmo Espírito Santo gerou você agora como filho de Deus, a mesma espécie. Jesus agora é o primogênito de muitos irmãos. Romanos 8, 29. Mas os irmãos precisam amadurecer até ficarem parecidos com ele. Eu sou novo, você diz, em qualidade. Tudo o que é do prazer do homem natural, antes de ele ter vindo para Jesus, perdeu o prazo de validade, é antiquado. Também o poder do diabo, tentações, enfermidades, doenças, carências, necessidades na tua vida, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, os desejos da mente e a mente carnal. Tudo isso está fora de validade. Perdeu validade. Agora, quantos sabem que estas coisas continuam, a não ser que você conheça as realidades da nova criação? Isso significa, por exemplo, que há cristãos que têm 30 anos de frequentarem cultos e continuam iguais, porque eles não sabem as verdades, ou se interessaram, sei lá, isso não vem ao caso, em descobrir a verdade da nova criação. A verdade. Né? Agora, isso, descobrir a verdade da nova criação, significa que a força que atuava em você antes da nova criação se tornou antiquada. Eu vou ler aqui Efésios 2, que eu tenho aqui nas minhas anotações, Efésios 2, 1 a 5. Ele vos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, conforme o curso desse sistema mundial, de acordo com o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Estava atuando em você, não está mais. Anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne, seguindo seus desejos e pensamentos, e éramos, por natureza, destinados à ira. No entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por meio do grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Portanto, pela graça sois salvos. Ou seja, antes que fizéssemos qualquer coisa, Ele olhou para nós, teve compaixão de nós, enviou algum servo, serva, falou conosco e nos resgatou para Ele. Então, a potestade do ar, que agora atua nos filhos da desobediência e que atuava em nós, em cada um de nós, será mortificada, neutralizada, derrotada quando e se você colocar a sua influência fora dos teus pensamentos e fora da tua mente. Ou seja, quando eu identifico que um pensamento não está de acordo com a nova criação, quando identifico um pensamento de rebeldia contra a palavra de Deus, ele tem que sair da minha mente. Eu preciso expulsar da minha mente.
né? Então, fazendo isso, de tal forma, você começa a se parecer cada vez menos com o homem natural e mais com o homem espiritual. É a tarefa de desconstruir o homem natural e construir o homem espiritual. Sempre palavra e espírito. Palavra sem espírito gera legalista. Espírito Santo, manifestações do Espírito Santo, sem palavra gera místicos. Então, quero deixar isso com você. E nós vamos agora orar. Por quê? Porque é o Espírito Santo, o Espírito de Deus que nos fortalece, que nos concede a força do seu poder para que nós possamos conquistar esta vitória, viver esta vitória. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo. Graças te damos por ele. Nós agora queremos orar juntos, todos que estamos aqui, Senhor, para te pedir que o Senhor nos fortaleça no Espírito, com a força do Senhor, com a força do seu poder, para que nós prossigamos conquistando, Senhor, aquilo para que fomos conquistados. Nós queremos, sim, Senhor, que o Espírito da verdade nos guie em toda a verdade e que, assim, instruídos pelo Senhor, nós possamos ser livres, porque a tua palavra diz que o Senhor falou, sereis meus discípulos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós nos apossamos, Senhor, desta verdade e pedimos que o Senhor a vá revelando a nós, nos nossos momentos particulares contigo, quando ouvirmos uma palavra, no meio, enfim, o Senhor sabe como nos encontrar e falar conosco de uma maneira que nós entendamos. E nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém.